E o evento que provocou uma grande queda nas criptomoedas em agosto vai se repetir amanhã. É disso que eu vou estar falando nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin. Vou comentar sobre as notícias relevantes que tivemos para o mercado de criptomoedas. Hoje vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Temos coisa muito importante vindo aí. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin. Temos sinais importantíssimos indicando que o Bitcoin pode ir abaixo dos 100 mil dólares em breve. Também vou estar atualizando a análise dos gráficos das principais criptomoedas, falar da situação da Ethereum, que não está muito bem, falar da Solana, XRP, que andaram subindo hoje. Vou falar de tudo isso, do ETF de Dogecoin, que pode sair aí nos próximos meses. Mas antes de continuar, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo. E, pessoal, seguir também o nosso canal no Telegram, tá? Porque lá as novidades, as notícias do mercado de criptomoedas chegam em primeira mão, tá? E peço também que se vocês puderem dar uma força compartilhando esse vídeo em grupos que vocês participem nas redes sociais voltados para criptomoedas ou com pessoas que vocês conhecem que se interessem por criptomoedas, dá aquela força, beleza? Bora lá falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo aqui com o Bitcoin hoje, né? Bitcoin teve um dia de queda, viu, pessoal? A quarta-feira não foi um dia muito positivo aí para o Bitcoin, que fechou com aproximadamente 2% de queda, né? Mas ainda assim fechou acima dos 100 mil dólares, tá? Em termos de tempos gráficos menores, não consigo ver um padrão aqui para falar com vocês. Olha, se romper tal ponto, a gente tem um padrão novo, tá? Por enquanto o gráfico aqui, olhando no curto prazo, tá meio parado, tá? Ele tá andando de lado, vai lá no 107, volta ali no 102 e tá nessa, tá? Então a gente vai ter que aguardar aqui para ver, não consigo ver de fato um padrão aqui. Agora, indo para tempos gráficos maiores, a tendência principal segue de alta, tá? Lá em outubro o Bitcoin rompeu aquela bandeira de alta do gráfico semanal, cujo alvo está nos 120 mil dólares, e o Bitcoin já está quase chegando lá. Nos últimos dias o Bitcoin também rompeu um padrão gráfico bastante interessante, que no caso foi uma bandeira de alta, que é um padrão que normalmente indica continuação da tendência. E se a gente fizer uma projeção aqui para encontrar o alvo dessa bandeira de alta para cima e saber até onde o Bitcoin pode ir, a gente consegue ver aqui um alvo lá na região dos 160, tá? Eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas aí se o Bitcoin chega a 160 nesse ciclo, tá? Eu acho que, dado o atual valor de mercado, uma aposta até os 160, ela é um pouco arriscada, tá? Mas, pessoal, amanhã nós vamos ter um evento aí que pode derrubar os mercados, isso pode bater, inclusive, no Bitcoin, nas criptomoedas. Na verdade, isso aqui é um depois de amanhã, né, pessoal? Mas amanhã, quinta-feira, a gente vai ter pedidos iniciais de seguro-desemprego, como a gente tem toda quinta-feira, mas de noite, na virada da sexta, da quinta para sexta, né? Amanhã quinta-feira, depois de amanhã sexta, na virada do dia 23 para o dia 25, à meia-noite a gente vai ter a divulgação da decisão de taxa de juros do Japão. E isso é extremamente importante, meus amigos, porque no mês de agosto, pessoal, quando a gente teve ali uma queda muito forte do Bitcoin e do mercado americano, essa queda terrível ela foi causada entre um dos principais fatores pelo aumento da taxa de juros no Japão. Existe um grande risco de amanhã o Banco Central do Japão subir os juros, porque eles disseram aí nas últimas aparições que se a posse do Trump não causasse muita volatilidade, né, ou seja, se o mercado não caísse por causa disso, eles iriam subir os juros e não teve aí uma volatilidade absurda, a gente não está tendo queda nos mercados globais por causa da vitória do Trump, pelo contrário, a gente está tendo uma propensão a risco, então é bem provável que amanhã eles venham a fazer o que fizeram em agosto, quando eles subiram a taxa de juros, que se eu não me engano estava em 0,1% e subiram acho que para 0,25%, tá? Agora eles vão dobrar essa taxa de juros. Tainan, o que tem a ver Japão com Bitcoin, com Bolsa Americana, né, pessoal? O grande problema vem daqui, tá? Nasdaq, meus amigos. Quando a gente vai aqui para o Nasdaq, a gente tem, deixa eu ver aqui, Nasdaq 100, né? Nasdaq 100. Esse aqui, tá? Quando a gente vai aqui para o Nasdaq, pessoal, a gente tem aí
uma bolsa extremamente inflada, né? Uma bolsa que já está subindo aí, se a gente olhar, desde 2022, desde o final de 2022, que o Nasdaq está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, só que isso está sendo puxado principalmente por algumas empresas, tá? Entre elas Nvidia, né? Microsoft, Apple, a Tesla, essas Big Techs, Amazon, tá? As famosas 7 magníficas, tá? Só que o problema disso, meus amigos, é que uma boa parte do dinheiro que é investido e que está inflando essa bolha do Nasdaq, que tem empresas que têm múltiplos aí extremamente caros nas bolsas, é principalmente dinheiro que vem do Japão via o famoso carry trading, tá? Ou seja, no Japão até o ano de 2023 a taxa de juros era negativa, né? Então você perdia dinheiro se deixasse dinheiro no banco, você praticamente ganhava para pegar dinheiro emprestado no banco. Então o que você fazia? Pegava esse dinheiro a juros negativo emprestado no Japão, investia nos Estados Unidos, tá? E um dos melhores investimentos que andou tendo nos Estados Unidos nos últimos tempos foram ações principalmente do Nasdaq, principalmente Nvidia, que subiu bastante, tá? Então os investidores pegavam o dinheiro barato do Japão, colocavam nos Estados Unidos, em títulos do governo americano, é o título do governo japonês. No Japão você ganhava, praticamente ganhava para pegar emprestado, você colocava no título do governo americano, que estava rendendo ali Fed Funds de 4%, teve momentos até mais de 5%. Tá? Então isso aqui é algo bastante perigoso, tá? A única coisa aqui que eu acho que é boa nesse momento é que pelo menos a gente não está tendo um temor de recessão, tá? Porque ali no mês de agosto, o que aconteceu? Primeiro que o mercado já vinha muito comprado ali até junho, tá? Até a metade de julho, as bolsas americanas vinham compradas desde maio ali, tá? Num rally impressionante, todo mundo comprado, todo mundo sem caixa, aí de repente começam a surgir medos e temores de uma possível recessão. Aí depois, lá no dia, se eu não me engano, foi 1 de agosto, vem um payroll lá nos Estados Unidos muito fraco, com o fim do verão, né? Você tem muitos empregos temporários, muitas demissões, e aí a coisa já começa a ficar ruim no mercado, né? Já entra aquele clima, opa, parece que os Estados Unidos estão entrando em recessão. Aí depois vem o Japão e me sobe a taxa de juros, tá? Com o Japão subindo as taxas de juros, o que aconteceu? O pessoal olhou e falou, opa, tá ficando mais caro pegar dinheiro emprestado no Japão e investir nos Estados Unidos. Vou ter que vender o que eu comprei aqui na Bolsa Americana para liquidar essa minha posição. E com isso começou a ter um monte de venda nas bolsas americanas. O mercado americano caiu, o Nasdaq derreteu, as criptomoedas também caíram forte naquela época, pessoal. Quem estava no mercado aí, quem já está há alguns meses, deve se lembrar desse movimento aqui, tá? Hoje em dia todo mundo só fala em bull market, né? E muita gente não se lembra disso daqui, tá? Essa sombra aqui no dia 5 de agosto, ela foi deixada principalmente por causa desse evento aí, tá? Esse evento do Japão subindo juros, jogou ali mais tensão no mercado que já estava com medo de recessão. O Bitcoin, que no dia 29 de julho, né, ele chegou a ser cotado a $70 mil, no dia 5 de agosto, ele chegou a bater $49.050, meus amigos. A gente teve uma queda ali em torno de uma semana de aproximadamente 30% no Bitcoin. Tainan, você está dizendo que vai acontecer isso dessa vez? Como eu disse, pessoal, o clima do mercado dessa vez não é tão tenso como era lá em agosto de 2024, tá? Mas prestem bastante atenção, porque a gente tá tendo um mercado extremamente comprado e o problema é, tá todo mundo muito otimista com a vitória do Trump, tá todo mundo muito posicionado, principalmente nas Big Techs, depois desse incentivo, desse apoio financeiro que o Trump anunciou ali de $500 bilhões, se eu não me engano, ontem, tá? E é aquela história, quando tem muita notícia positiva, tá todo mundo comprado, todo mundo esperando o bull market, todo mundo esperando bolsa subindo. E se acontece qualquer coisa que assusta o mercado nesses momentos, tá todo mundo comprado, ninguém tem caixa para comprar mais, tá? E aí que a gente costuma ver aquelas quedas horrorosas em que o mercado cai muito em pouco tempo, tá? Como eu disse, não estou afirmando que vai acontecer isso. Eu não sei exatamente, eu estou ansioso aí para ver o que vai dar essa subida de juros do Japão dessa vez, tá? Mas é algo para a gente ficar atento, porque não é uma notícia muito positiva para as criptomoedas, principalmente em um momento como esse, tá? Então, sobre a macroeconomia, é isso que a gente vai ter que prestar atenção amanhã, mais especificamente às 0 horas da próxima sexta-feira, né? Que vai dar meia-noite aí de amanhã, tá? No caso, meia-noite de sexta-feira, né? Quando vira o dia, 0 horas é a hora zero do dia, né? Indo aqui para
análise de sentimento, pessoal, a gente tem o long short ratio que voltou a ficar positivo, ou seja, temos mais pessoas agora apostando na alta do Bitcoin do que na queda, tá? Mas a gente não teve aumento no Open Interest para justificar aí um movimento mais forte das baleias jogando o Bitcoin para baixo, pelo menos por enquanto, tá? Mas o que está me chamando a atenção é que aqui no mapa de calor, pessoal, a gente está com muito mais liquidez concentrada abaixo do que acima nas últimas horas, dos últimos 7 dias, tá? A gente vê que a gente tem liquidez acima, né? O principal ponto aí seria a região dos 114, mas abaixo a gente tem muito mais, tá? O ponto em que a gente tem bastante liquidez é ali nos 97.800, tem muita liquidez ali, o que significa que se o Bitcoin for para aquela região, ele vai tomar dinheiro de muita gente que está alavancada, apostando que ele vai subir, tá? A gente também tem bastante liquidez acumulando lá nos 84, tá? 84, por enquanto, eu não creio muito que o Bitcoin vai nos 84, tá? Mas os 98.700, 97.800 por aí, meus amigos, para ele ir não custa nada, tá? E buscar essa liquidez aqui. É relativamente perto. A região dos 100 mil dólares é um suporte? É, mas ele pode dar pelo menos uma agulhada ali e tomar o dinheiro do pessoal que está se alavancando, apostando na alta, tá? Então cuidado, porque amanhã vai ser um dia tenso, o mercado vai estar ansioso para ver se dessa vez a subida de juros do Japão vai ou não causar problemas de novo, como aconteceu da última vez. E em termos de notícia, pessoal, a principal notícia do dia, sem dúvida, foi que a Bitwise protocolou oficialmente um pedido de ETF baseado na criptomoeda Dogecoin lá nos Estados Unidos, tá? Então, a gente já tem o ETF de Bitcoin que tem um pouco mais, que tem quase um ano aí que ele foi aprovado, né? Não tem quase um ano, na verdade, não. Foi, se eu não me engano, tem quase um ano mais ou menos, tá? Quase um ano. Depois a gente teve o ETF de Ethereum, que foi aprovado no ano passado. E o próximo ETF pode ser o de Dogecoin. Inclusive, eu falei disso no vídeo de ontem, que o analista da Bloomberg já havia alertado que duas moedas que podem ter ETFs lançados antes da Solana e da XRP são Dogecoin e a moeda do Trump, tá? Pois é, é um pouco engraçado isso, é até questionável, né? Mas é o que o mercado está indicando. A gente também teve uma notícia hoje da Cointelegraph publicando ali que a BlackRock comprou ali aproximadamente 600 milhões de dólares em Bitcoin, tá? Mas eles não informaram direito, a fonte não informaram direito se essa compra foi uma compra para suprir ali os ETFs, né? Porque a BlackRock ela precisa ter ali moedas, Bitcoins para lastrear o ETF deles, tá? Então é uma notícia que ficou meio vaga aí, tá? A gente também teve uma notícia aí que assustou um pouco o mercado, né? Surgiram rumores de que o cofundador da Ledger foi sequestrado, tá? E teve que pagar a fiança em bitcoins, tá? Mas ainda não há uma confirmação. O CZ da Binance postou lá no Twitter dele, tá? Eu compartilhei na área de comunidades, compartilhei lá no canal do Telegram também. E por enquanto sem grandes novidades em relação a essa situação aí, mas a gente vai seguir de olho aí. Se alguém souber de alguma coisa, deixa embaixo nos comentários se tiver alguma atualização sobre isso, porque até agora eu não vi, tá? E não podemos deixar de falar das principais criptomoedas do mercado, pessoal. Começando aqui pela criptomoeda queridinha de todo mundo nesse momento, a Dogecoin, né? A moeda do Elon Musk. E, meus amigos, apesar aí dos esforços, né? Ontem o Elon Musk lançou o Doge, né? Que é o Departamento de Eficiência lá dos Estados Unidos, com o nome da Doge e com também o símbolo da Doge, postaram lá, né? Mas mesmo assim a Doge não conseguiu manter a alta, tá? Hoje mesmo com essa notícia aí de ETF, a Doge também não conseguiu ir para cima. E a minha visão é que isso está acontecendo porque o Bitcoin está caindo. Se o Bitcoin cai, é muito difícil a gente conseguir ver aí as altcoins tendo uma performance digna, tá? Geralmente o Bitcoin cai, ele puxa para baixo as altcoins também, tá? Então, por enquanto, não consigo ver um padrão gráfico para a Doge. Tem que tomar até um cuidado aí para ela não romper para baixo essa região aqui de aproximadamente, se a gente olhar aqui, a região ali dos 34 centavos, porque aí ela pode até formar uma bandeira de baixa, tá? Então cuidado com isso. Outra moeda aí que eu não posso deixar de falar, pessoal, é a moeda Ethereum, tá? Ethereum, apesar dos pesares, ela tá indo muito mal ultimamente, tá? Tá havendo uma tensão enorme na comunidade da Ethereum, né, em relação aí a algumas polêmicas, que eu até comentei no vídeo de ontem, tá? A Ethereum, ela também tem perdido, a rede da Ethereum, o ecossistema da Ethereum, tem perdido bastante espaço para o ecossistema da Solana e para outros ecossistemas aí que fornecem infraestrutura voltada para contratos inteligentes, tá? Então,
a situação tem ficado ali bastante complicada para a Ethereum e ela não pode romper para baixo aquela região ali de aproximadamente $3.000, porque se isso acontecer, aí ela vai formar aqui um ombro, cabeça a ombro, e aí, meus amigos, o chão é o limite, tá? Então a Ethereum não está numa situação muito fácil, tá? A gente viu várias criptomoedas subindo aí desde que o Trump tomou posse. A Ethereum até subiu, né? Mas ela não teve uma subida tão expressiva igual o Bitcoin e igual a maioria das altcoins. Isso mostra que as coisas parecem não estar indo muito bem para a Ethereum, tá? E a gente tem que ficar de olho nisso. Outra moeda importante, Solana, pessoal. Também tem notícias aí de que a gente pode ter ainda esse ano um ETF de Solana sendo lançado, tá? Porém, a Solana está sofrendo muito com o que aconteceu aí no domingo, né? No último domingo a gente teve notícias aí relativas ao ETF, relativas a meme coin que o Trump lançou. Essa meme coin acabou aí causando atrasos no processamento das operações da rede da Solana. E isso gerou aí um certo FUD no mercado, gerou um certo medo no mercado, né? De que a Solana não venha a comportar assim tantas transações quanto ela promete, mas no geral, pessoal, acredito que o desempenho da Solana tem sido relativamente bom, tá? No meio de toda essa confusão, não consigo ver um padrão gráfico aqui para Solana também. Tá, BNB é outra que também não tem um padrão gráfico muito identificável aqui. Tá, XRP no curtíssimo prazo aqui, o gráfico de uma hora também sem padrão, andando de lado nessa região dos $3, 3,10, tá? Mas nos tempos gráficos maiores ela rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo lá no 5, tá? Mas lembrando que para XRP conseguir no 5, ela tem que romper com força ali os 3,30, que é o topo histórico, que é uma resistência que dificilmente vai deixar a XRP passar para cima de graça, tá? Outra moeda importante, pessoal, a ADA Cardano, tá? Nos tempos gráficos menores aqui tá difícil de ver um padrão confiável indicando alta para Cardano, né? Na verdade, o que a gente tem aqui nem é muito favorável para Cardano nos últimos dias, tá? Primeiro, pessoal, que a gente tem ali o CEO da Cardano, né? Que é uma pessoa aí que estavam especulando lá em dezembro que ele poderia fazer parte do governo Trump, na parte ali voltada para políticas, para criptomoedas, e até agora não saiu nada a respeito disso, tá? Então, já ficou um clima meio ruim aí para Cardano. A impressão que dá é que ela está formando um triângulo descendente. Se ela romper para baixo essa região aqui dos 96 centavos, meus amigos, aí a gente não sabe onde ela vai parar, tá? Porque aí ela pode cair mais, né? Se a gente fizer até uma projeção de alvo aqui, caso ela venha a romper os 96 centavos, ela poderia ir na região dos 83 centavos, tá? Então, muita atenção com a Cardano aí, tá? Eu não apostaria na alta dela enquanto não for resolvida, principalmente essa questão do Japão. A gente tem que ver como o mercado vai reagir a isso tudo, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de falar é a Tron, pessoal. Tron subiu hoje, há notícias ali de que aquela empresa lá, que o Trump tá por trás dela, que andou comprando criptomoedas, comprou Tron, mas não temos um padrão gráfico aqui que nos permita fazer uma projeção, tá? O token do Telegram também subiu hoje, tá? Mas sem um padrão aqui muito confiável, né? Algumas pessoas podem forçar a barra aqui e dizer que ela fez um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Se a gente olhar aqui, dá até para falar, vamos fazer uma projeção aqui de brincadeira e tentar ver, né? O alvo seria ali na região dos $5,63, tá? Mas eu acho que ela só vai se o resto do mercado for, tá? A gente precisa que o Bitcoin suba para ela conseguir alcançar esses patamares. AVAX, pessoal, sem padrões gráficos novos e não pode romper os 35 para baixo, senão a coisa complica, tá? AVE, pessoal, tava rompendo ali a bandeira de alta, ainda não descaracterizou, mas se ela voltar um pouco mais abaixo aqui dos $330, aí ela vai descaracterizar essa bandeira de alta, que tem alvo lá na região dos 800. Lembrando que a empresa que o Trump tá por trás dela também está comprando AVE, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Pendle, a situação da Pendle tá bastante complexa, tá bastante difícil aqui. O que eu vejo no gráfico da Pendle aqui agora é um ombro, cabeça, ombro. Eu não consigo ver outra coisa aqui para Pendle nesse momento, tá? Vejo um ombro, cabeça, ombro, e quando a gente faz uma projeção aqui de alvo para Pendle, o alvo tá lá nos 2,32, tá? Eu acho que para salvar a Pendle agora, a gente vai precisar que as coisas amanhã, com essa subida de juros no Japão, não se compliquem, senão é bem provável que a Pendle aí faça um movimento de correção, tá? SUI, pessoal, não consigo ver um padrão gráfico para ela por enquanto, tá? NIR também sem padrões gráficos novos aí por enquanto, tá? NIR para mim tá bastante parada, né? Sem um padrão muito claro. Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? Chainlink, ela tá numa região ali que é bastante complicada, né? Se a gente for aqui para o gráfico da Chainlink, ela
Olhando aqui os tempos gráficos maiores, ela rompeu ali uma cunha descendente para cima, assim como a Cardano, o que tende a indicar alta aí para a Chainlink, mas a gente vai ter que ver aí como vai ficar essa situação do Japão amanhã de noite, tá? Se isso não vai causar volatilidade no mercado, porque se isso deixar o mercado mais nervoso, a maioria dessas altcoins, como Cardano, Chainlink e outras aí que estão fazendo padrões de alta, podem descaracterizar esses padrões, tá? Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.